boa noite, meus queridos. Muito bem-vindo a mais um Fala Doutor, onde sabida que é você e o convidado da semana. Mas antes do convidado da semana, estamos aqui com o menino de triunfo, com seus olhinhos azuis. Do daltonismo. É azul ou é verde, Vitor? É a cinza. Que cor é, Nil? É azul ou verde? Rapaz, boa pergunta. Não deu pra ele, não abre o olho. Eu acho que é esverdeado. É esverdeado. Esverdeado. Eu acho que é azul, mas enfim, depois a gente faz uma enquete para saber que cor são os olhos azuis de Toninho. Certo? E o convidado da semana, esse cara aqui, é fantástico na comunicação. O convidado de hoje dispensa, por mim, dispensava a apresentação. O homem é conhecido em todo o Pajeú pernambucano, em toda a Recife, em todo o Pernambuco. Exatamente, já chega lá, calma, você tá ansioso, tenha paciência. E o Deixa ele mentir um pouco mais. E o convidado da semana é formado em letras, pós-graduado em gestão de empresas de radiodifusão e é considerado, eu considero, como o maior comunicador do Pajeú, do Pernambuco, do Brasil, quiçá do mundo, né? Com uma carreira marcada por sua voz firme, autenticidade e compromisso com a comunicação e com a verdade, exerce um papel de liderança e, muito importante, é presidente pela segunda vez, né? Terceira, né? Por imposição. Vai ser tetra? Não, se Deus quiser, não. Eu já não queria ser tri. Mas a gente vai fazer o quê? Tem certas coisas que vêm porque o cara é competente. Estamos aqui com nada mais, nada menos, Tony, Nil Júnior, o maior comunicador aqui da região. Dispensa totalmente as apresentações. E eu acho que é uma responsabilidade da Guta pra gente, né? Nós, comunicadores amadores, receber... Nada, vocês são colegas. A sumidade aqui da comunicação são colegas. do Pajeú. Mas eu vou fazer que nem Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tem uns cortes, mas a gente faz ao vivo. Mas, antes de começar, você que não nos segue, começa a seguir aí o canal. Fala, doutor. Vamos deixar aqui o endereço. Isso é muito importante pra gente, para que a gente comece. Continue aqui dando informações importantes para vocês, que a gente faz isso aqui com muito carinho. Fala, Nil! Como é que você se sente hoje? O cara que puxa as entrevistas, o cara que bota os caras num canto de parede, assim, às vezes numa saia justa, principalmente quando tem assunto polêmico que ele vai fazer a entrevista ao vivo. Hoje você é o entrevistado. Maior alegria, maior honra ouvir Vitor, Antônio, receber... Na verdade, ser recebido por vocês aqui. Com o Vitor é meio pagamento de uma dívida. A minha dívida com ele é grande, porque ele já foi várias vezes na Rádio Pajeú falar de previdência, falar de vários temas. O Antônio Melo já conhecia tanto da atuação médica como da atuação política também. Então, para mim, é uma alegria, uma grande alegria mesmo. Muito feliz em estar aqui com vocês, com dois amigos. E vamos falar, o papo é com vocês. Os doutores são vocês. Palmas para uma apresentação. Na verdade, não. Aqui o doutor é quem vem. Exatamente. E aí? Peraí. Acho que a gente tem que começar pelo começo, como sempre, né? Primeiro saber... Quem é Nil Júnior, da onde é e como é que foi que surgiu essa oportunidade para ser comunicador? Foi uma coisa que você já estudava ou o destino que lhe puxou? Rapaz, a minha história é muito interessante. Eu nasci em Brasília, por circunstância. Meus pais são de Afogados. Eu nasci no Gama, no Distrito Federal, e minha irmã já falecida nasceu em Taguatinga. E com 8 anos, minha mãe teve um problema de saúde, meu pai era funcionário de Furnas, vamos voltar para Afogados. Meu pai trabalhou na construção civil, trabalhou também em Furnas um período, e depois de um curto período em São Paulo, volta todo mundo para Afogados. Então, cheguei em Afogados com 8 anos, vindo de Brasília depois dessa experiência de nascer e viver alguns anos lá. Perdi meu pai muito novo, meu pai faleceu com 38 anos, e ali pelos 15 para 16 anos, eu era um jovem num bairro da cidade sem muita perspectiva. Assim. Eu sabia que saberia agarrar as oportunidades, mas eu nunca imaginei fazer comunicação, nunca pensei em fazer rádio, nunca pensei em escrever, fazer blog, fazer jornalismo, nada. Gerir emissora de rádio. Eu tive, na verdade, uma pessoa passando na rua, que hoje é Padre Luizinho, que inclusive já atuou aqui em Serra Talhada alguns períodos, eventualmente vem para cá na festa tradicional, e ele dizendo onde é que vai ter o ensaio do canto da novena. Eu fui apontar onde era, vi que ia ter movimento, fui para lá. Quando ele saiu,
Ele disse, olha, a gente vai ter uma reunião. A igreja tinha, na época, Pastoral da Juventude, aqueles movimentos populares. A gente vai ter reuniões aqui todo sábado com os jovens do bairro para falar dos problemas, falar de Deus, dizer o que é que está bom, o que é que não está na comunidade. E eu falava pelos cotovelos nessas reuniõezinhas lá dos jovens. Ele percebeu, me chama para fazer um teste. Na verdade, ele já me chamou para fazer o programa, que era um programa na Rádio Pajeú, chamado Conversando com a Juventude, que era um programa aos sábados. Aí o resto da história segue. Depois desse programa, tinha um programa esportivo. Era feito por Anchieta Santos. Ele começou a me ouvir. Perguntou se eu gostava de esporte. Até hoje eu brinco. Mesmo que eu não gostasse, ia dizer que amava. Eu já sabia o que é que ele estava querendo. Comecei a fazer futebol. Aparece, aqui em Serra Talhada, aparecem os testes para a primeira FM de Afogados, que era a Transsertaneja. Eu fiz um teste. No caso, o Pajeú era AM na época? A Pajeú AM, e ia surgir um FM na cidade, que era a primeira FM do Grupo Inocêncio em Afogados. Ele tinha a Voz do Sertão AM, a Líder FM, e ia ter a Transsertaneja FM. E eu na Pajeú não estava ganhando salário ainda, apesar do meu amor pela Rádio Pajeú, tanto é que eu tenho 30 anos numa mesma empresa de comunicação, tendo tido a oportunidade de sair da região, mas estou há 30 anos na mesma empresa e hoje gerindo com muito orgulho. Graças a Deus. Mas naquela época eu ainda não estava sendo remunerado. Aparece um teste para ir para a Transsertaneja, aqui em Serra Talhada, com o Zé Honório. Então eu vou na Líder fazer um teste com o Zé Honório, passo nesse teste e integro a primeira equipe de comunicadores da Transsertaneja. Isso foi mais ou menos em que ano? Isso no início dos anos 90, né? Ali por 1991, a rádio começou, a Transsertaneja deve ter começado ali 92 para 93, mais ou menos nesse período. Para praticar, porque no FM você faz as duas coisas. Você diz que jockey, né? Você mexe os controles. Para aprender, eu vim praticar em Serra Talhada, na Líder do Vale. Então, eu tenho uma memória afetiva com Serra Talhada, que eu lembro rodando essa Praça Sérgio Magalhães, antiga ainda, sozinho, sem conhecer o povo. E aí a vida foi seguindo. Comecei na Transsertaneja, voltei para Pajeú, porque minha vontade era voltar, e não saí mais, até no início dos anos 2000, gestão. A partir de um momento comecei a escrever também, porque produzia muito conteúdo, nasce o blog, e a vida foi seguindo. Excelente, é uma história bem bacana e a gente mostra que às vezes é o destino que nos guia na maioria das vezes. Porque o mais engraçado, Antônio, é o seguinte, eu não imaginava, não passava por minha cabeça que eu seria comunicador, jornalista. E hoje eu fico me imaginando o que passa por minha cabeça. Eu não seria outra coisa. Só me vem na cabeça uma coisa que eu não sabia que ia ser, mas hoje, passar dessa história, eu só poderia ser isso. Essa coisa de destino é muito complexa, né? Aí eu vou brincar, coisa de Deus, né? Exatamente. O cara vai, começa, desde os 16 já, ó. Pois é, desde 16 anos. E na Rádio Pajeú, você começou inicialmente com essa questão da igreja, depois foi para o esporte. Isso, exato. Mas e hoje, assim, eu acho que você é muito destaque, né? Além de todos os assuntos gerais, na questão política, né? Que a gente vê, eu acho que talvez seja no dia a dia, no jornalismo, né? Não só política, mas em todos os assuntos relacionados. Quando é que foi que isso começou a surgir? Foi à medida que você foi ganhando espaço na rádio e... é uma área que você ainda mais gosta ou gosta de outra área também? Não, na verdade é o seguinte, o jornalismo político, ele acabou virando mais um braço do blog a partir da minha produção diária. O povo da gente gosta de política, a gente gosta de debater. Eu tenho um programa diário chamado Manhã Total, que o programa é de 8 da manhã a 11h30 da manhã, um programa só de conteúdo, prestação de serviço, o que o rádio sabe fazer de melhor. Ouvinte no ar, prestação de serviço, o que está acontecendo na rua, no bairro, na comunidade, entrevistas. E a gente fala de tudo. Só que, obviamente, o apelo do debate político ele acaba digamos, levantando mais a bola para o blog. Aquilo que a gente conversava em off, né, de que você tem, por exemplo, o blog tem um perfil de comunicação e tem um perfil de público-alvo. Uma rede social tem outra. A rádio, eu comparo a rádio com a grande feira, onde você tem de tudo, né? Você fazer 3h30 diárias de um conteúdo que você, quando toca, que dá tempo, tem uma música que toca em 3h30. O resto é o povo falando, são entrevistas. Então, essa minha profissão, ela me ajudou a... Por exemplo, eu tenho que saber que o João Fonseca ganhou na estreia de Roland Garros, mas a Bia Haddad perdeu.
E tem que saber um pouco, quando o doutor Vitor vai lá falar de direito, de cardiologia, de tentar entender o que é um holter, o que é um mapa, o que é um exame. Então, você acaba sendo um grande... Clínico geral. Um clínico geral da comunicação. Você fala de tudo. tudólogo. É um tudólogo. Por isso que eu disse, né? é uma enciclopédia de conhecimento. Agora, esse você homem, tem pô. que saber de tudo. Você tem que saber da polêmica que o Cauã Raymond acusaram ele de ter suvaqueira. Você tem que saber... cara, mas você tem que saber disso. Você tem que saber que hoje teve uma polêmica na comissão do Senado com a Marina Silva. Você tem que saber como é que está o debate em torno do IOF, taxa de... Você tem que saber de tudo. Agora, para mim, isso é o mágico da comunicação. O mais importante é você buscar saber de tudo e entender que você não sabe de nada. Que quem lhe conduz é a sociedade. Isso no programa de rádio. Porque é um programa de 3h30, ele tem um debate... muito tempo. O debate, agora são as 3h30 mais rápidas da minha vida. É mesmo? Posso te garantir. Quando você faz o que ama... É tão dinâmico que você não precisa nem passar o tempo, né? O tempo não passa, porque você senta ali... Primeira coisa, você não se sentir dono da audiência. É a audiência que lhe conduz e não o contrário. Às vezes eu sento ali e acho que a sociedade quer falar de um tema, ela quer falar de outro. Né? Eu já mudei pauta de debate por conta a polêmica cresceu tanto que eu já mandei, porque o debate é diário, como todas as emissoras, em linhas gerais, elas têm uma faixa para um debate diário. Leva um personagem, vai falar de direito, vai falar de cardiologia, vai falar de política, né? Às vezes, dependendo da condução do povo, já houve caso de eu ter que cancelar o quadro, com o convidado já marcado, para dar vazão ao que o povo quer falar. Senão, o povo vai procurar onde é que está se debatendo isso e esfria o debate. E a questão política é uma das vertentes. Agora, no que eu produzo no blog, principalmente, o carro-chefe é o debate político, institucional, das gestões, e isso acaba ocupando mais espaço do blog. Aquilo que a gente falava de que os veículos eles têm públicos-alvos diferentes e abordagens diferentes. O blog trata mais de... No blog, por exemplo, eu não vou tratar da questão da beidade, né? Nem na rádio, porque aí é um público mais classe A que acompanha tênis. Mas vou falar no rádio, vou falar do Carlo Ancelotti, que se apresentou ontem, vou falar de outros temas também. Aquele brasileirozinho que quase ganha o Mundial de Tênis de Mesa. Rapaz, eu o Calderano. Calderano. Hugo Calderano. Vice-campeão, mas ele já tinha sido campeão. É. E no fim de semana foi vice, porque os chineses dominam o tênis de mesa, né? Mas ele já foi campeão em um torneio e no fim de semana sabe tudo. Passado foi foi vice-campeão. É uma enciclopédia, meu amigo. Nil, e me diz uma coisa. A gente está numa geração que hoje tudo é muito rápido. Muito. Primeiro, você falando aí que você tem que saber tudo, acho que na negócio de hoje a pessoa quase endoida, né? Quase porque enlouquece. deve ser uma loucura de tanta informação. É verdade. Mas em relação específica ao rádio, a gente vê que as redes sociais aparentemente dominam tudo. Você acha que o rádio perdeu espaço? Essa é a pergunta mais comum quando eu vou falar, Antônio, em podcasts, em entrevistas. Quer falar, Vitor? Eu ia perguntar se a rádio vai acabar. É uma boa pergunta. É verdade. Vai ou não vai? Vem aí o fim do rádio. Olha, vou falar com ciência, tá? O rádio continua sendo ouvido, em média, por 78% a 80% da população brasileira, com escuta média de 4 horas diárias. Só para interromper, como é que você consegue quantificar isso? Essa pesquisa, a pesquisa Cantar Ibope, das 13 principais regiões metropolitanas do país, a última foi divulgada agora em setembro, né? Então, resumo da ópera, o rádio continua muito forte, né? É claro que, por exemplo, Serra Talhada, vou dar um dado de pesquisa. Quando você pergunta para a população qual é o principal meio que te informa, o que é que você busca mais para ter acesso à informação. Se você fizer uma pesquisa hoje aqui em Serra Talhada, eu tive acesso a alguns dados recentes, o Instagram ele hoje lidera, com o rádio coladinho ali. São as duas principais fontes de informação. Por quê? Porque o rádio não é só notícia, né? Inclusive, na nossa região, você tem as rádios se dividindo, tem aquela faixa de notícia, mas o rádio continua sendo entretenimento, música, né? Então, são dados diferentes e que não se cruzam. Qual é o problema, Antônio, estabelecido, na minha opinião? É querer estabelecer que uma coisa elimina a outra. As redes sociais não eliminam o rádio. E o rádio não elimina as redes sociais. Se eu acesso a rede social Instagram, eu não estou proibido de ouvir rádio. Aliás, eu posso acessar a rede ouvindo rádio, fazendo as duas coisas. Porque o rádio é o veículo mais sensorial que existe, mais até que a própria TV,
porque você pode ter qualquer atividade cotidiana ouvindo rádio. Então, a nossa cultura, a cultura brasileira, ainda tem muita força do rádio, porque, repito, nas 13 principais regiões, pesquisa recente, 78% de pessoas que escutam, com escuta média de 4 horas diárias. Você não fica... Muito. É muito. Tenta ficar 4 horas no Instagram. Horrível. Tenta ficar 4 horas no YouTube. A gente não consegue. E o rádio entrega isso, porque você concilia com as outras atividades. Agora, eu tenho debatido eventualmente na ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e TV, mesmo na SERP, que a gente não pode perder a guerra da narrativa. Porque o debate de que as redes sociais são mais fortes, ou vão ficar mais fortes que o rádio, ou estão mais fortes, o negócio agora é um debate comercial. Porque esse brinquedinho aqui, o bolo publicitário é o mesmo, e agora ele está se dividindo entre o rádio, que é o primo pobre, se você pesquisa da Intermeios, qualquer pesquisa sobre verba publicitária no Brasil, o rádio é que morde a menor fatia, e você tem, social, muito. Tem mais gente brigando, o influencer, que é dinheiro publicitário, a conta a conta específica de notícias quer vender para a rede social. Então, como você tem mais gente disputando, o presidente da ABERT tem uma frase fantástica, que é o Flávio Lara, ele diz, o mar é o mesmo, a quantidade de peixes é a mesma. Agora tem muito mais pescador. Né? Então, essa narrativa de dizer o Instagram está mais forte, é isso e aquilo, ou o Twitter, ou o Facebook, ou a rede social, é para ter impacto no mercado publicitário. É claro que as redes sociais têm força e muita, e uma força ascendente, mas isso não quer dizer eliminar o rádio. Né? Aliás, eu digo muito isso, quando o rádio está na rede social, ele agrega valor à rede social. Uma rede social da Rádio Cultura, da Líder do Vale, da Vila Bela FM, ela tem um valor agregado que ela tem a marca agregada ali. Por isso que tem rádio que já tem rádio, Vitor e Antônio, que ganha dinheiro hoje só na rede social. O cara chega com a verba publicitária e diz, eu não tenho dinheiro para colocar nos espaços convencionais. Então, tem um produto aqui para você no Instagram da rádio e vende. Então acaba sendo complemento. Acaba sendo complemento. Você tem que entrar também. Agora, tem que saber vender. Né? Outro desafio é que as rádios não aprenderam no Brasil, um debate nacional. A gente teve agora o Fala Norte, Nordeste falou muito nisso. As rádios não sabem vender rede social. Elas engajam, mas não sabem vender. E às vezes também a sensação é que nas rádios eles apenas recortam o material, assim, eu vejo muito isso do canal do YouTube, aquele negócio que é meio poluído às vezes, e joga para lá e talvez isso não dê engajamento, que acaba, não é um material específico para rede social. É porque outra questão, é assim, a receita do bolo. Não é uma regra, as rádios não podem ser, por exemplo, o Instagram de uma rádio, eu debati isso recentemente, ele não pode ser um mero reprodutor do conteúdo que aconteceu de manhã. Fulano disse isso, Antônio disse isso numa entrevista, pega o corte e bota. Não, ele tem que ter um conteúdo específico para a rede também. Não é uma coisa eliminar a outra. Mas ele tem que trazer uma coisa cotidiana, uma coisa... E não é fácil. Eu estou dizendo a vocês que não é fácil porque, por exemplo, a Rádio Pajeú hoje, a gente está muito aquém de uma rádio com 65 anos, com o poderio regional que ela tem. A gente está patinando nas redes. Por quê? Porque falta gente capacitada também. Falta reconhecimento dos veículos aos profissionais. Às vezes não se paga bem. Aí o cara se arreta, né? A rádio não está pagando legal o profissional. Ele se arreta e vai botar a rede social dele, vai ganhar mais dinheiro e vai tirar dinheiro da rádio se a rádio não tomar cuidado. Então, é bem isso. Né? Faz interessante. Agora, como é que foi essa questão? Porque, assim, você pegou todos os momentos, né? Sem internet. Eu produzi programa Se você for no Museu da Rádio Pajeú, que tem lá... O Vitor já foi? Não. Estão convidados os dois. É o único museu dedicado ao rádio em Pernambuco. Tem rádio, e modesta parte, muito bem elogiado por quem vai. Tem uma máquina de datilografia lá que eu preparei programa com ela. Mas você pegou aí depois, foi na época que apenas era o blog, era Sim. a questão do momento, e agora a rede social. Negócio assim, extremamente dinâmico. Mas o que é que você nota, assim, no geral, a sua rotina acabou sendo a mesma, prepara a pauta, tudo, ou modificou também a rotina, tem alguma coisa diferente? Eu acho que o que a rede social impactou mais é que ela ainda é mais imediatista que o blog. Né? O blog tem os espaços para notícia urgente, para notícia em primeira mão, mas o Instagram é muito instantâneo. E outra coisa, uma coisa que eu aprendi, se você não postar... Quem posta primeiro o conteúdo engaja mais.
eu postei o conteúdo, se um colega meu vier postar depois, Eu já vi. perde... isso aqui eu já vi no outro. O engajamento, a liderança de quem posta primeiro. Mas você não vê que, às vezes, tem muito da pessoa, mesmo a pessoa vendo primeiro, a persona ali, o personagem, a pessoa que toma conta da rede, você não acha que... Claro. Não, já vi, mas eu quero ver Não, fulano. Eu quero ver o comentário. Vou dar um exemplo, igual o comentário político aqui. Você é o protagonista do comentário, né? Da cultura. O comentário da cultura. E a galera espera. Não, eu quero ver o comentário. O que é que ele vai E às falar? vezes O que é que ele vai falar se é hoje? verdade, né? Porque aí entra o aspecto da credibilidade do comunicador, Exato. né? É muito comum, por exemplo, eu comecei em 91, então já vou com mais de 30 anos, caminhando já para 35 anos de comunicação. Então é muito normal você, quando tem essa carga, que você escuta as pessoas dizerem, olha, eu escuto a notícia, mas eu só acredito se Nil Júnior falar, se sair no blog. Isso com tantos outros profissionais, claro, né? Porque também o Instagram ele aumentou a margem de erro. Porque você, na ânsia de querer postar primeiro, Ele você corre o aumentou risco... a fake news mesmo, né? A própria fake news. Sendo direto, ele aumentou a fake news. Exato. E, às vezes, a notícia sem checagem, que é uma regra elementar do jornalismo, é a checagem. Você não pode, no afã de querer publicar primeiro que todo mundo, eu vou publicar agora e o raio que o parte. Então, às vezes, você comete um erro, pode estar sujeito a sanções legais, a justiça está no seu pé, o advogado pegar no seu pé. Então, você tem que ter todo cuidado com isso. Teve um advogadinho que já foi lá, encheu o saco. Jornalista que não tem ação contra ele, para mim, é meia boca. Já é meio coisado, né? Não. Esse aí tá... Ou seja, Jornalista que nunca recebeu, que nunca foi alvo de ação, ou ele está muito passivo. Está sem relevância. Porque só conseguindo espaço e relevância é que você, em virtude dessa relevância do que você publica, porque a gente, eventualmente, atinge interesses, né? Não é todo mundo, por exemplo, um político que é atacado por uma crítica, que é questionado. Eu já enfrentei alguns processos. A margem de ganho supera os 95%, mas é normal da profissão, né? Já estou acostumado. Você falou que o jornalista que nunca recebeu um processo, ele é morno. E, usando o princípio da venda, o morno, ele não vende. Ou seja, ele fica parado. Não tem... porque e é importante assim, não confundir isso com a prática de um jornalismo de mau caratismo, de estar atacando as pessoas ou de estar... Essa coisa das fake news, tem muita gente respondendo processo hoje, é porque você acaba... Por exemplo, o jornalismo ele tem algumas máximas, né? São valores do jornalismo que você sempre tem que preservar. Agora, por exemplo, imparcialidade. Imparcialidade é um valor subjetivo que você tem que preservar, por exemplo, período eleitoral, você levar os dois candidatos. Mas, na minha opinião, num país como o nosso, tão desigual, tendo a vida que eu tive, de passar dificuldades, minha vida foi uma gangorra. Eu era um filho de classe média, depois meu pai perdeu tudo com a doença da minha mãe. Então, eu vivi de perto as dificuldades de quem vive as mazelas sociais desse país. Então, em várias questões, você acaba tendo que se posicionar. E posicionamento tem um custo também, né? Pronto, isso é uma questão que... Hoje em dia está tudo muito polarizado, né? Assim, se você gosta de X, o neguinho de Y já lhe torna um inimigo. E eu vejo realmente que você tem um posicionamento, você defende diversas pautas no seu blog. E como é que é a situação dos comentários? Tem hora que o bicho pega. Que o bicho pega, não pega não? Os dois espaços que eu mais me posiciono são o comentário da cultura, porque aí eu entro como comentarista. Eu não é como um noticiarista, não. Eu estou comentando um assunto. Então, me posiciono sobre o tema. E a coluna que eu assino no blog aos domingos. Eu acho que o único jornalista que tem uma coluna no domingo, porque era o dia que ninguém escrevia. Eu vou fazer uma coluna no domingo. E, graças a Deus, ela tem uma boa aceitação, que ela é totalmente autoral, desde o texto principal às notas menores. E são os espaços que eu me posiciono. Eu já me acostumei. E quando extrapolo o que a gente entende por liberdade de expressão, por exemplo, me criticar, dizer que não concorda comigo, é do jogo, não tem problema nenhum, né? Apesar de haver alguns exageros, porque eu condenar
determinada postura, não quer dizer que eu esteja rigorosamente elogiando, nesse mundo polarizado, eu condenar algumas atitudes de determinado político, não quer dizer que eu estou necessariamente elogiando o outro. Mas se você hoje no Brasil, você toma uma posição de questionamento, é muito normal que você já seja rotulado, né? E os espaços em que eu costumo me posicionar são basicamente esses. Mas já me acostumei. Quando extrapola, né, às vezes até por amostragem, só para uma pinçadinha ali, você tem mecanismo quando você identifica de acionar na esfera civil, às vezes até criminal. As pessoas não têm noção do risco que elas sofrem ao se manifestarem nas redes. Quando você tem milhares de pessoas que acessam um conteúdo e uma pessoa vai lá e faz um ataque moral a você, ele ataca moralmente, ela está sujeita a receber uma ação por danos, inclusive, na esfera civil. Já ganhei algumas. Ótimo. Tem uma coisa curiosa que eu estou pensando aqui, cá com meus botões. Você tem mais de 35 anos aí de atividade na rádio. Qual foi uma história cômica que te chamou a atenção, que disse, cara, eu não acredito que eu tô vendo isso aqui? Cômica. Eita, agora são várias, né? Eu, assim, voltando à história, por exemplo, no rádio, é mais comum isso aparecer. Como eu tenho um programa de 3 horas e meia, você imagina se eu fosse um cara sisudo 3 horas e meia, né? E os grandes comunicadores de rádio que a gente conhece na região, eles brincam um pouco também para quebrar o gelo. Com certeza. Maia, um deles, o Tony, o Anderson, todos eles têm aquele momento de descontrair um pouco. Porque são 3 horas e meia, imagina se eu ficasse totalmente sisudão lá, não tem quem. Não tinha como ter. Agora para lembrar de uma especificamente. Uma top, porra, essa aqui foi a... Eu não acreditei que vi isso. O que me disseram. Enquanto eu for conversando, eu vou começar. Assim, no período das cartas, que o rádio ainda recebia carta, que eu também acompanho essa época, tinha algumas coisas que escreviam, porque geralmente você escreve para mandar abraço para alguém, ou para. Eu recebia carta de denúncia e tal. E eu lembro uma coisa que me marcou, foi um senhor que mandou uma carta para tentar acabar um relacionamento que ele estava doido pela outra, pela mulher. E a carta mandou a carta para a rádio aí, dizendo o nome da pessoa, dizendo, atenção, fulana de tal, esse homem não serve para você. Isso pra gente ler no rádio. Esse homem não serve para você. O homem da sua vida sou eu. Me lembrei agora da época da rádio. Outra vez mandaram uma carta para Dom Francisco, e a forma como a pessoa escreveu a carta, coisas singelas assim, que tem muita história, mas eu lembrei agora dessa. E a pessoa foi escrever para o bispo, para Dom Francisco, popular o bispo. E histórias assim tem várias. Agora, no ar acontece muita coisa. Desde os ouvintes mais folclóricos, aquela entrevista que você acaba tirando uma coisa mais engraçada. Isso é do cotidiano. E um debate desse mais acalorado, não foi ninguém tirar satisfação na rádio, não, meio brabo? Nunca aconteceu, acredita? Nunca. Eu já tive muito problema de divergência, assim, me senti sutilmente em uma ou outra vez ameaçado por determinada autoridade, mas isso faz um tempo já, e passou, mas assim, de alguém ir para a rádio, não. Agora, eu estou brincando com essa história porque a Rádio Pajuela só tem uma entrada e uma saída, só tinha. É um corredor, tá, que você só poderia entrar por ele para a rádio. E agora a gente está fazendo uma porta lateral que ela dá uma outra saída. Eu estou chamando a porta da fuga, a porta da carreira. Porque eu sempre pensei, se um cara vier doido aqui atrás de mim, eu vou correr por onde? Por onde é que eu vou correr? Se for uma coisa mais assintosa, alguém armado vai fazer aqui igual a Ana Maria Braga, né? Vai se socar debaixo da mesa, eu corro por onde? E vai chamar o segurança. Chega, Tito! Mas isso agora lá a gente está resolvendo. Tem uma porta lateral que está construindo um mini auditório atrás da rádio. Tem um programa popular lá chamado Sábado Livre, que é com os artistas regionais. E, ao mesmo tempo, essa porta de acesso que também dá para o cinema, que é outro patrimônio que a gente mantém. A fundação que gere a Rádio Pajé gere o Museu do Rádio e gere o Cine São José, que é o único cinema de rua em atividade no interior, em atividade plena, porque tem programação regular. Triunfo é maravilhoso, mas Triunfo tem mostras de cinema, por exemplo, o Thunderbolts, que está passando agora da Marvel, está passando lá.
Né? Todos esses lançamentos que a gente acompanha. Estava em reforma recentemente. Fez uma reforma técnica, exatamente. E aí foi retomado. Mas ali é sensacional. O cinema... E o prédio é maravilhoso. E funciona bem, mas até o próprio cinema ele funciona bem antes do que o cinema aqui de Serra Talhada. Sim, já funcionava exato, e com estreias nacionais. E agora cadeiras novas, está maravilhoso. O que eu acho interessante é o seguinte, vou falar especificamente da Rádio Pajeú. Por que eu vou falar da Rádio Pajeú para você estar à frente? Cara, sempre viajo, sempre vou escutando rádio. Não tem como o cara ver rede social. E eu até digo o seguinte, o cara se concentra mais escutando a rádio porque você não tem como se dispersar vendo ali imagem e tal, você fica ali... Quando eu escuto muito rádio, normalmente quando a pessoa viaja. Exatamente. O caminhoneiro deve assistir uma rádio da bexiga. E uma coisa interessante é o seguinte, cara, é a grade musical. Era uma coisa que eu sentia falta porque você vê hoje, na questão cultural, que eu acho que o Brasil deu uma regrediu, né? Você vai procurar algum artista para escutar, não tem agora. Letra, não tem só. Eu escuto tudo. O cara não fala, não só do instrumento. E a rádio, a Pajeú, ela tem uma grade bem voltada para a questão cultural, religiosa. Quem definiu isso, Nil? Quem foi a pessoa que disse, vou agir de forma diferente? A rádio, ela tem um princípio ético da própria história dela, porque ela é uma rádio ligada à diocese. Ponto. Qual era o grande desafio que a gente tinha? Era ser uma rádio ligada à diocese e não ser uma rádio orante, digamos assim, como algumas rádios católicas, né? Vou dar um exemplo. A emissora rural de Petrolina, ela teve o padre Bianchi lá, que fez um trabalho maravilhoso. De repente, mudou o bispo. E o bispo disse que a rádio queria que a rádio só tivesse oração, reflexão e tomou a decisão de mudar a programação da rádio. Criou não só a queda, mas criou uma revolta na comunidade. A Rádio Pajeú é da escola de Dom Francisco, que foi o segundo bispo da diocese, depois de Dom Mota, né? Dom Mota chega, coloca a rádio para funcionar. A cidade não tinha energia elétrica quando a Pajeú começou, em 1959. A energia elétrica na região da gente chegou ali pelos anos 65 para 67. Então, aula de história. Você imagine a rádio sem a luz de Paulo Afonso. Tanto é que no Museu do Rádio, na hora que você entra, você tem os geradores a óleo enormes que colocavam a rádio para ligar, né? Então, Dom Mota cria a rádio e sai da diocese logo, vai para outra diocese. E Dom Francisco assume. E Dom Francisco era um bispo da palavra, era um bispo muito ligado às causas sociais. Ele usou muito a rádio para estimular a população a promover a lutar por seus direitos. Movimento sindical, muito do processo, por exemplo, dos segurados da Previdência ligados à agricultura, do que se avançou, foi parte de uma luta que teve uma célula importantíssima no Pajeú por conta de Dom Francisco e por conta da Rádio Pajeú, que era a grande caixa de ressonância do que ele queria dizer. O povo tinha cultura, você tinha famílias na região da gente que tinha a cultura de, por exemplo, a gente só vai almoçar depois que eu vi Dom Francisco, né? Então, aquele respeito à figura, à representação da igreja, e Dom Francisco era muito firme, muito forte, né? Formou-se em direito depois. E isso estimulou a rádio a ser o modelo que ela é. A rádio tem futebol, né? Que dentro de uma ótica de promoção do esporte, ela transmite jogos, tem narrador, tem equipe esportiva. A rádio tem muito jornalismo, com prestação de serviço, o povo fazendo a rádio, e a rádio tem alguns pilares editoriais, por exemplo, inclusive com vinhetas rodando. A Rádio Pajeú não vai se promover a música que rebaixa a mulher, que agridam. Ela tem uma filosofia musical, ela tem programas de forró autêntico. As músicas que tocam, essas musiquinhas do TikTok, a maioria não toca. Ela tem uma filosofia, né? E como foi que vocês conseguiram manter essa mesma? Porque você mesmo deu um exemplo de mudou o bispo em uma região. A gente teve a sorte de ter bispos até agora totalmente alinhados com a história da rádio e com a história política dela também, de posicionamento dela, né? E aí a gente consegue ser esse núcleo de resistência. Você falando disso, eu estava vendo... e eu acho que o rádio de Pernambuco devia fazer mais isso, tá? Eu acho que as nossas rádios, é uma crítica que eu tenho, eu acho que as nossas rádios estão entrando muito na onda do que a gente está... É muito naquela história. Se a gente não for, a gente perde espaço e tal, e você está... Assim, minha preocupação é com a geração que a gente está formando
Porque música também forma, música também transforma, música também... Conteúdo musical também, a gente... Que geração a gente está formando? A minha eu estava vendo as músicas, mas eu fiz uma busca aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Por exemplo, você vai as músicas que as rádios tocavam dos anos 80, por exemplo, as mais tocadas das rádios. Se eu for fazer uma lista hoje das 10 mais tocadas, se a música não falar em mulher, objetivando a mulher, e não falar em cachaça... não tem não. Não toca. E hoje em dia, normalmente, coisas muito incisivas, muito, né? Muito. Assim, explícitas, digamos assim. Pornográficas, praticamente. Né? Na década de 80, eu acho que era muita música popular, né? Muito. Assim, do que a gente considerava... Não, tinha letra, né, cara? Tinha letra. Né? Assim, você se inspirava escutando a música transformava literalmente a cabeça do pessoal para engajar com alguma luta. Pajeú, com alguma luta social. A abrangência dela pega toda aquela região ali ou é mais localizada em Afogados? Não, ou pega bem a região. Porque eu acho que, pronto, a Rádio de Serra, a cultura é que tem realmente uma abrangência enorme. Em Triunfo a gente tem muita dificuldade de escutar outras rádios daqui. Normalmente, só depois de Santa Cruz que a gente consegue. Mas não, a cultura não. A cultura... Hoje as rádios que têm mais abrangência de sinal que eu conheço, pegando 3 rádios e 3 eixos regionais, você vai ter a cultura aqui em Serra, você vai ter a Pajeú em Afogados hoje, mas a Pajeú depois da mudança, porque a gente levou o transmissor dela para quase 900 metros. Porque no FM, a torre tem que estar mais alta, tá? E no FM, torre e antena são coisas distintas. No AM, não. Já ia perguntar isso. No AM, a torre é a que transmite o sinal. Aquela peça toda é a que transmite. No FM, o que transmite o sinal são aqueles anéis que eles colocam lá na cabecinha da torre, lá em cima da torre. É que faz a transmissão. No AM, o sinal... O Paulo da SP, me perdoe se eu cometer algum pecado. Mas bate lá na estratosfera, ele vai batendo e volta. Ele vai... Então, era muito comum no passado a gente escutar rádios AM a quilômetros muito distante. O alcance é bem maior. A gente pegava um radinho de pilha quando era mais novo, minha geração fez muito isso. E eu vi rádio à noite, eu vi rádio de São Paulo, eu vi rádio do Rio de Janeiro. Hoje, por conta da interferência elétrica, as cidades mais energizadas, é mais difícil. E o AM também, você tem pouquíssimas rádios AM, né? Hoje em atuação no Brasil e no Nordeste, principalmente. A maioria migrou. Quando a Pajeú migrou, o grande desafio foi colocar a torre num local alto. Então, a gente colocou numa serra 900 metros e ela pega bem na região. Acho que a Rádio Princesa Isabel também tem um alcance. Tem um bom sinal, mas como você tem referência geográfica de Triunfo, a Rádio de Princesa tem essa facilidade. Não é necessariamente só a altura. E eu sei que eu converso muito com o Júnior Duarte, mas a posição de Princesa em relação a Triunfo favorece eu ouvir mais ela do que... Eu digo isso até porque quando eu passo ali, normalmente eu atendo ali por Manaíra, aquela região, aí você escuta, vai ouvindo sem interferência. Exatamente, é um sinal maravilhoso. E a outra rádio histórica que estava precisando migrar e o Júnior Duarte está fazendo um belo trabalho lá. Rapaz, essa questão de rádio AM era uma pergunta que estava aqui na agulha já, porque meu pai é muito fã de rádio. Muito fã, velho. É tanto que ele conseguiu produzir lá em casa, lá em Souza, uma antena amadora. Sim. Puxando, acho que é 2 fios, bota um negócio lá e... Aí pega a rádio de tudo que é lugar. Meu amigo, ele fica escutando no rádio do Japão e eu perguntando assim, meu pai, que diabo o senhor tá escutando aí? Se não tô escutando aqui a rádio do Japão, o senhor tá entendendo o quê? Nada, mas tô escutando, tá pegando. E essa diferença com relação à questão do sinal, que você já explicou aqui, que é a forma de transmissão, a forma que ela impulsiona os sinais, que é diferente. E a qualidade também, né? Que a qualidade, porque o AM não tinha condição de ter o som... No passado, quando... vem aí um transmissor estéreo do AM. Não existe. O AM é mono, né? Agora, os saudosistas sabem assim, o som histórico do AM é muito gostoso de ouvir. Parece aquele da Voz do Brasil antiga. O sonzinho do rádio AM é maravilhoso. Exatamente. E essa experiência de ouvir, por exemplo, rádios de outros países é uma experiência que você tem, por exemplo, em ondas médias e ondas tropicais. Porque você lembra aquele rádio antigo que ele tinha mais de um botão de faixa? Onda média, onda tropical. Então, você, em alguma daquelas faixas, você conseguia sintonizar rádios de outros países. Tem uma história na literatura de uma pessoa que virou poliglota ouvindo essas rádios, sabia?
Eu não duvido. Esse aí também é um CDF, porque você de ouvido, você aprender a língua do país sem ter uma referência. E o cara virou poliglota ouvindo as emissoras. A BBC transmite em mais de uma linguagem, a Rádio Uno transmite em mais de uma linguagem, né? Agora, a questão era meramente tecnológica, porque você já tinha, por exemplo, os smartphones, eles não transmitiam no rádio AM a não ser no streaming, né? A não ser pela internet, a rádio tem o sinal na internet. Mas você já tinha 10% da população, quando saiu a pesquisa, porque a migração é de 2013, você já tinha 10% ali em média da população que não ouvia o rádio AM porque não conseguia ouvir. Então a tecnologia estava ficando obsoleta e aí o caminho foi realmente a migração para o rádio FM. Nil, me diz uma coisa, nosso Pajeú, ele tem grandes lideranças, grandes oradores, pessoas que tiveram um papel importante, fora que toda a autoridade, quando vai para aquela região, que é mandatório, né? Porque Afogados é um berço político muito forte, no geral vai lá para a Rádio Pajeú. Quem foi, assim, quem é uma liderança marcante, assim, para você, que você, vou entrevistar esse cara é bom. Rapaz... bom, assim, na oratória, sem ver os meus, tem uma conversa boa que lhe chamava a atenção. Bom, eu de governadores, eu entrevistei todos de Miguel Arraes para cá. Todos os governadores já foram... Vou até ver se eu acho uma foto minha. Já viram uma foto minha com a Arraes, não? Não. Eu novinho entrevistando a Arraes no estúdio da rádio quando ele era dividido. Então, de governadores, eu já ouvi... Aqui eu com a Arraes, eu novinho, 20 e poucos anos. Essa entrevista de Arraes, por exemplo, me marcou muito. Onde é que pega, Vitor? Dá para pegar? Aqui? Veja aí se dá para dar um zoom. Dá o zoom aí, Vitor. Olha a Arraes aí. Essa entrevista, uma das entrevistas de Arraes, por exemplo, me marcou muito porque eu novo, 20 e poucos anos, e veio gente, Zadok Castelo Branco, vieram jornalistas experientes do Estado, porque para onde a Arraes ia, vinha uma comitiva de jornalistas para entrevistar. E eu lembro que estava numa polêmica de Arraes com o Fernando Henrique. O Fernando era o presidente. E eu fiz uma pergunta sobre isso. E no dia seguinte, os jornais, que era uma cultura de ler muito jornal, o destaque que os jornais deram foi a minha pergunta. Eu fiquei besta, né? Mas, assim, todos os governadores de presidentes da República... Geralmente, quando você vai entrevistar também, eu tenho a oportunidade de entrevistar presidentes ou presidenciáveis, né? Para Ciro Gomes é impressionante. Muito. Não, assim, visivelmente, cara, ele é muito inteligente. Ciro, você pode colocar para ele hoje qualquer tema nacional, de economia, a política. Ele dá um nó. Para você vencer Ciro, eu acho que é um dos caras mais difíceis hoje no Brasil para ser vencido no argumento. Agora, tem aquela porra louquice dele, aquela explosividade dele que atrapalha muito. Mas, por exemplo, Ciro esteve em Afogados, essa adutora do Pajeú que ajuda a Serra Talhada, que foi lançada aqui em Serra, ela tem muito da mão de Ciro. Ciro foi para uma reunião no Cine de São José com o Dom Francisco, com então o prefeito Totônio Valadares e com outras lideranças da região que foram para lá. E a principal briga era para evitar que a transposição só tivesse aqueles canais convencionais. Só o povo do Pajeú precisa de água para consumo. E a gente entende que essa água tem que ser entubada, tem que ter uma adutora para o lado de cá. Ciro era o ministro da Integração Nacional e deu a palavra de que isso ia sair do papel e, de fato, saiu. A adutora do Pajeú tem muita contribuição dele, porque ele autorizou os estudos. Ajudou Não, imagina a garantia hídrica que a gente tem com essa adutora em todo esse custo do Pajeú. Então, essa adutora tem uma participação importante de Ciro. E, na época, eu entrevistei e ele já era muito preparado, assim, das lideranças políticas. Lula também, mas, assim, já entrevistei Lula, mas em se tratando de preparo, né? Eu acho dos caras mais preparados que eu já entrevistei foi Ciro. E muita gente da política regional, porque tem muita gente boa na região da gente. É porque o cara não conseguiu projeção, mas tem excelentes oradores, excelentes pensadores sobre o Brasil, gente na cultura, gente... O Pajeú é muito Dos rico. governadores, qual foi, assim, que... Diz que Eduardo realmente tem uma retórica muito boa. Não, tem história boa de Eduardo. Assim, Eduardo, o que me impressionava dele era a memória fotográfica. Se ele visse um líder de uma comunidade no pé da serra da comunidade mais distante de Santa Cruz da Baixa Verde, e se ele reconhecesse, ele chamava pelo nome. Fulano, apontava para a pessoa. Isso era impressionante nele. E de história...
Jarbas muito preparado. Miguel Arraes, apesar da forma de falar, porque o Miguel Arraes era aquela fala mais filosófica sobre os valores do socialismo tal, e da defesa, né? Se aprofundava também nos temas, mas o Arraes às vezes tinha uma ligeira dificuldade de compreensão por causa do jeito que ele falava, aquele jeito, companheiro, tinha aquela dificuldade. Mas era a grande liderança nacional, um dos expoentes da política nacional, perseguido na ditadura. Mendonça, filho, também. Mas, assim, o Eduardo era o mais preparado. O Paulo Câmara, na minha opinião, tem preparo, mas tem ele era traído pela personalidade tímida dele. Tem muita dificuldade, muito retraído. E isso acabou atrapalhando. Agora tem uma história do Eduardo interessante. Evaldo Costa me ligou, Eduardo governador, e disse: vai ser lançado amanhã o governo nos municípios, a versão do governo nos municípios que ia ter para o governo de Eduardo, que era aquelas escutas da população. E vamos botar ele na Rádio Pajé, dá para falar? Dá, sem problema nenhum. E aí Eduardo vai dar entrevista por telefone. O que acontece? No dia teve um problema em Carnaíba de um homicídio e estava faltando delegado. Tinha um problema ligado à Compesa. Eu sei que, assim, eu aprendi com o jornalismo também que se você quer apertar alguém, amacie primeiro. Primeiro você faz aquelas perguntas triviais, depois vai para o que interessa. O cara, quando está amaciado, você começa... E eu sei que o governo do município, o governador, ele falando. Disse: governador, estamos com um problema aqui. Morreu um cabo em Carnaíba, tal, está sem delegado. Aí ele: não, vamos resolver. Ele não estava esperando. Aí, vamos resolver. Olha, aqui também Compesa está com esse problema. E você? E ele respondendo, e Eduardo era extremamente temperamental. E você nota que o tom da voz dele vai mudando, porque ele não queria falar daquilo. Só B.O., né? Falei do que interessava, que era a pauta, e comecei a dar as cutucadas, né? Dizendo o que a sociedade estava demandando. Quando você leva um governador para a entrevista, foi o que teve a governadora Raquel, recebeu o comunicador de todo o estado, que é uma crítica de que ela deveria falar mais em rádio. E ela recebeu no Palácio os principais comunicadores, e eu fui convidado para falar com o presidente da SERP. E eu disse o seguinte: olha, cada comunicador aqui está levando uma comunidade nas costas, a demanda de uma sociedade, de um município. Então, respeite a pergunta, mesmo se é uma pergunta crítica de um problema, é a sociedade que está demandando, ele é um porta-voz. E eu fiz isso com o Eduardo, perguntando. E o tom de voz dele, ele se esquentando. Eu sei que foram umas 3 ou 4 demandas que era cacete. Queremos agradecer ao governador Eduardo Campos. Governador, muito obrigado. Ele disse seco, ele disse: obrigado. Puf, bateu o telefone. Não, aí não para aí. Evaldo, eu tinha uma agenda em Recife, e Evaldo Costa, que era o braço direito dele, da comunicação, dava com ele para todo canto. E eu contei até essa história pouco depois, quando fez agora o completo dos 10 anos da morte, eu contei essa história. Passa rápido, né, cara? Passa rápido. 10 anos da morte de Eduardo. Estava em Fortaleza. A gente tem a memória de onde estava, né? Estava na residência. É meio como 11 de setembro. Só começou, na época já tinha aplicativo, não sei se o WhatsApp já tinha, mas... Precário, mas já começaram a circular fotos fake e tal. Rapaz, sem acreditar. Aquilo ali me deu uma dor. Não, claro. E aí, Eduardo termina pé da vida a entrevista, e eu encontro Evaldo alguns dias depois em Recife, que ele me convidou para uma reunião que ele queria que eu explicasse o que é que tinha de demanda da região, e me chamou. Aí a primeira coisa que eu disse: bicho, desculpa aí, porque o governador ia falar, eu não podia deixar de fazer aquelas perguntas. Eu notei que ele ficou contrariado. Evaldo olhou para mim e disse: não se preocupe não, doeu mais em mim do que em você. Deve ter levado um puxão de orelha grande. Eu tenho uma pergunta interessante. Você falou com relação a oradores políticos, grandes lideranças. E no popular, Nil, qual foi o cara ou a mulher que na entrevista disse: cara, essa aqui ou esse aqui me surpreendeu, assim, e lhe marcou? Rapaz, ver a mente agora, tá faltando só juntar os elementos, assim. Eu tive das pessoas populares, quando elas dão a você uma aula de cidadania, tá? Pessoas simples que vão falar na rádio, que levam algum comentário e que elas passam... E pessoas que não... do povo, né? E que passam para você uma visão de mundo que não é todo orador, todo político que tem. Eu estava querendo lembrar de uma senhora que falou na rádio e estava querendo lembrar qual o tema. Mas, geralmente, esses exemplos me tocam muito. Porque na política a gente tem os bons oradores, mas, assim, em linhas gerais, a gente tem problemas com os exemplos que a política nos dá, principalmente nos dias de hoje. Claro que
Não estou falando generalizando, né? Então, quando você escuta uma liderança comunitária falar de seus direitos, né? A gente teve agora, por exemplo, um documentário da Wilma Queiroz, essa coisa de ter cinema em Afogados, então você tem cineastas na cidade. E tem um documentário rodando no Brasil, depois se informe, chamado Bem Virá. Esse documentário conta a história de 13 mulheres que participaram das frentes de emergência, que eram aquelas frentes, não tinha Bolsa Família, que eram aquelas frentes para abrigar as vítimas da seca, né? Para evitar que essas pessoas fossem para as portas, para os saques nas áreas urbanas. E as mulheres, na época, fizeram uma grande luta, o movimento sindical, que já existia, para que as mulheres tivessem direito de trabalhar. Então, pessoas simples contando essa história, né? O documentário é maravilhoso, inclusive está rodando o Brasil, salas de cinema no Recife, Brasília, Espírito Santo, Belo Horizonte. E esse é um exemplo de pessoas que vieram da base popular e que dão lição em muita gente. Eu recomendo quando puderem, assistam, que é muito interessante. Rapaz, aquela região do Pajeú, de Afogados, tem alguma coisa diferente na água, né? Porque a quantidade, tanto de jornalistas, de comunicadores, de poetas, é uma coisa que eu acho que é fora da média, aquela região de São José. Inclusive, eu acho que aquela região é um dos cantos que tem mais jornalistas e blogueiros que trabalham com isso. E eu acho que é totalmente desproporcional, Totalmente. Né? Porque lá você... Desproporcional, FIFA, inclusive, em relação ao tamanho da cidade. Isso. Afogados é uma cidade média de 40 mil habitantes. É a única cidade com menos de 50 mil habitantes, que é compreendida como área de zona de desenvolvimento do Estado, que ela diz, porque é um polo regional. Os órgãos regionais estão lá em Afogados, como estão em Serra Talhada, e nisso ela se diferencia. Ela tem, como ela fica no centro da região, então é uma cidade que tem um PIB médio acima da média para uma cidade de 40 mil habitantes, que a população tem hábitos, né, diferentes por conta dessa característica também, e acaba gerando isso. Aí você tem lá uma rádio como a Pajeú. Então, como a rádio faz... rádio lá? Tem a Afogados FM, que é a rádio do Marcos Oliveira. Marcos Oliveira tem rádio lá, tem rádio aqui, tem a Serra FM e tem a Betânia FM. Mas pela história da rádio, então você tem muito jornalismo. O meu blog é 2004, que eu comecei com história de blog, né? Então, como o blog tem muito tempo, isso certamente pode ter estimulado também. E outros profissionais, tem Magno, que é de Afogados, e isso vai, na minha opinião, estimulando outras pessoas. Vou botar um blog. Agora, a gente brinca que lá tem mais blog que gente, né? Porque é muito blog. Não é muito, mas acho que os maiores do que eu vejo, no geral, são de afogadenses. Eu até brinco. Porque o Magno é imenso, o seu é imenso. Exato. Finfa também é muito Lindo, grande. exato. Tem o Itamar também. Hoje para a área de rede social, por exemplo, tem o Mais Pajeú, tem o Afogados Conectado, que é muito acessado também. Uma coisa bem bacana. É bem interessante. Isso é bem típico do Brasil, do brasileiro ou das pessoas. O negócio, quando tá dando certo, o que é que o pessoal faz? Vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu copiar. Mas é a melhor coisa, porque acaba se tornando uma referência, né? Exato, isso é bom demais. Pronto, e você vê que até os próprios jornalistas de lá estão vindo para cá, você também assina, né, a coluna. Exatamente. E tem, por exemplo, o meu programa, ele tem um quadro que ele recebe os blogueiros para falar da região também. Eu acho que tem um debate, né? Eu vejo. Exatamente. Quando o cara é bom e o cara se destaca, vai para onde? Vai para a cabeça do negócio, né? Hoje você é o quê? Presidente da SERP. Fala um pouco disso aí pra gente. A SERP é a Associação de Rádio e TV de Pernambuco. É a representação estadual das emissoras de rádio e televisão. Então, e não é muito comum, por exemplo, o Marcos Oliveira foi presidente da SERP, mas ele sabe disso, ele foi presidente com apoio do grupo, na época da TV Asa Branca, que tem muita força no estado, que tem a TV Asa Branca, tem hoje o G1, tem a CBN Caruaru, a CBN Recife, então, e teve o apoio também do presidente da época, que era o Ivan Feitosa, da Liberdade. É uma entidade muito geralmente gerida por nomes de veículos do Recife. Tá? O diretor do Sistema Jornal do Comércio, Paulo Fernandes, já foi presidente. O fundador é Vicente Jorge, que hoje é o dono da CBN Recife, é um dos sócios majoritários, e TV Asa Branca, e está com operação de comunicação em Alagoas também. A Globo
Recife é sócia da Globo, Tribuna, Band, todas as TV Guararapes, todas essas emissoras são filiadas à Acerp. E 100 emissoras de rádio no estado, onde você ouvir. Tanto é que você, certamente, quem sai ouvindo rádio no estado, de vez em quando escuta a vinheta da Acerp. Foi um desafio enorme, porque eu já estou no 3º mandato, eu estava brincando que isso foi mais por imposição, porque o presidente, o Cacá Martins, que era o diretor da TV Guararapes, ele teve uma oferta de um grupo empresarial que não tem veículo em Pernambuco. Então, ele não pôde estatutariamente assumir. Mas no primeiro, por exemplo, o presidente que me antecedeu foi Cleone Serra, diretor da Globo Nordeste, mais de 15 anos. Uma personalidade de comunicação respeitadíssima. Então, assim, é uma entidade que tem muito peso institucional. O grande debate da comunicação, esse debate agora sobre regulação das Big Techs, eu acompanho isso, a gente acompanha a Acerp na crista da onda, em cima onde o debate acontece em Brasília, com o Conselho Superior da ABERT, debatendo o lobby dos deputados contra a favor. Você vai acompanhar como é que estão os projetos de lei. São vários projetos, inclusive, que ameaçam muitas vezes a autonomia também dos veículos. Então, é uma entidade muito... cujo papel que ela tem hoje, e a Acerp é uma das entidades mais importantes dentre as associações estaduais, uma das mais respeitadas é a Acerp. Então, quando eu fui convidado, eu resisti muito para ser. Tinha um maior medo. Sou de Afogado em Gazeira, do Sertão do Pajeú, vou assumir a entidade. Eu tinha medo de falar bobagem, de não aguentar o desafio. E o Cleo, que faleceu há pouco tempo, pouco mais de um ano, foi um grande estimulador, incentivador de dizer, não, você tem condição de ser presidente. E acontece que eu vou terminar esse ciclo sendo o único com 3 mandatos na associação, né? O nome disso é competência. E a gente fez agora, em novembro, o Fala Norte e Nordeste, que foi o maior evento de comunicação do ano no Brasil. Foi realizado em Recife, no Recife Expo Center, né? E aí a gente recebeu Ernesto Palha, Roberto Cabrini, Natuza Neri, gente de rádio, Geraldo Freire, grandes comunicadores, mais de 2 salas de debate, palestras, uma feira nacional de equipamentos que surpreendeu todo mundo pela qualidade, né? Que era a cereja do bolo para eu fechar a conta. Aí aconteceu essa intercorrência e fui convidado. Agora, tem toda uma diretoria envolvida, tem a equipe da Acerp que trabalha muito, tem o braço de comercialização, que é o escritório de mídia. Eu sou, na verdade, o presidente, que obviamente me cabe conduzir a entidade, mas ela tem um peso institucional muito forte, né? E você, assim, como você mesmo falou, você está na crista da onda das discussões e também nos caminhos que talvez o rádio possa seguir. Quais são os caminhos, assim, que o rádio... Como é que é a inovação na rádio? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? É se integrar? Eu vejo que você vem dialogando em todos os meios de comunicação. Às vezes deve dar um bugzinho. Tilt. Acaba que a comunicação é totalmente diferente, né? As pessoas são diferentes, a forma de se comunicar. Os formatos são diferentes. E a rádio está pensando em fazer alguma coisa diferente? Existe algum modelo, alguma inovação? Eu acho o seguinte, Antônio, a pandemia ela acelerou muito, ela acelerou a forma de pensar o rádio do futuro. Porque ela obrigou as emissoras, por exemplo, você hoje... Eu estava vindo agora no carro com meus dados móveis e vim ouvindo a CBN São Paulo. Estava ouvindo a Vera Magalhães conversando sobre a polêmica que teve no Senado e vim ouvindo desde cedo a CBN, né, porque estava querendo acompanhar esse debate e passei praticamente o dia ouvindo e vejo que a tecnologia evoluiu. Hoje, os programas de rádio, por exemplo, da CBN, para dar um exemplo, você extinguiu quase que uma regra em que todo convidado tinha que estar onde a gente está agora. Por exemplo, o podcast não tem graça se vocês estiverem aqui ou estiver na tela. No rádio funciona. No rádio você pode ter o seu interlocutor em outro espaço. E ele gerando imagens para o YouTube e gerando áudio para quem está no rádio. Eu vim ouvindo, mas quem quisesse podia assistir o programa, né? Um cuidado que o rádio tem que ter. Rádio não é TV, tá? Eu vejo algumas emissoras, por exemplo, depois do sucesso da Jovem Pan, com Pânico, com outros programas que são... E com a Jovem Pan também gerando imagens, todo mundo achou que era para fazer a mesma coisa. E não é receita de bolo. Ela foi a pioneira que... Em relação a
para alcançar os índices de audiência que alcançou, o modelo Jovem Pan é um case de sucesso quase que mundial, certo? Agora, tem rádio querendo ter crise de... O rádio, na minha opinião, ele tem que agregar valor tecnológico. Você já tem... Qualidade de som. Qualidade de som, você tem softwares que se facilitam muito para o rádio. Por exemplo, eu estava discutindo um projeto para uma cidade da região de rádio e a gente estava discutindo a compra de um equipamento para que eu pudesse fazer um programa de afogados. É possível fazer para outra praça importante, porque eu não tenho mais vontade, se já não tinha antes, eu tenho vontade de sair da região. E tem tecnologia para isso. Agora, o rádio não pode perder a essência. Você não pode querer fazer rádio achando que está fazendo TV, porque tem a imagem lá. Querer se dirigir para o público mais preocupado com o que vai aparecer na tela do que o que está passando no rádio. Porque o rádio tem uma escuta própria, tem uma identidade própria. Eu já tive exemplos de rádios que tentaram fazer isso, se perderam no meio do caminho, nem agregava audiência para o rádio, nem conseguia agregar audiência para as plataformas, porque ainda é um caminho em construção. Você não tem, por exemplo, salvo exceções como a Jovem Pan, você vai ter a própria CBN e outros veículos, onde você tem um engajamento muito forte, porque o público-alvo é muito maior. A CBN está falando para o Brasil todo. A Jovem Pan, você tem Jovem Pan Recife, tem São Paulo, está falando para o país todo. Então, se o Pingo nos Is, por exemplo, da Jovem Pan, ele tem uma audiência fantástica no rádio, mas ele tem uma audiência fantástica no YouTube. Mas por quê? Porque ele tem um público-alvo de milhões de pessoas que querem acompanhar. Entendeu? O que eu acho bem bacana da rádio, que talvez seja a porta da população daquela região mostrar a indignação. Perfeito. De fulaninho ligar, minha água está estourada aqui. Exatamente. Me ajuda o acesso, aí. Né? É o acesso, é fácil. Eu tenho um jargão que eu uso sempre, eu digo, se tiver problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, entre em contato aqui no nosso programa, sua denúncia não fica sem resposta. E eu digo isso com frequência e agora aparecem umas coisas para... Agora, por exemplo, um amigo meu, só para você ter uma ideia, olha as coisas que aparecem para mim por conta dessa história de querer resolver. Não, rapaz, o cara o radialista é o cara que mais resolve. Não, e o pior, assim, que vem no meu privado, né? A resenha desse aqui que ele quer resolver é o seguinte: a pessoa marcando o banco da igreja, ele disse, está errado, eu tenho que resolver. Aí ele escreveu embaixo, pode isso? Mais uma polêmica para o Super New resolver. Até com o padre eu vou ter que falar. Aí o mais engraçado da demanda, quando a rádio resolve, por exemplo, um esgoto estourado, né? Eu vou atrás se for Compesa, eu vou atrás da prefeitura, eu tenho um esgoto estourado. A prefeitura vai e resolve o problema. E aí estão duas mulheres conversando na frente daquele esgoto, que foi resolvido. Eita, era um fedor aqui, né, mulher? Tava fedendo. Taparam, não foi? Foi a rádio que tapou. Foi Nil Júnior. Ninguém disse que foi a prefeitura, eu nem apareci lá. Mas é o crédito, esse é o que a gente chama de credibilidade do rádio, né? Essa força que o rádio tem e que faz isso, de fazer com que a gente ganhe o bônus, né, por uma ação que foi executada muitas vezes pelo ente público. A rádio, ela dá essa voz ao povo, né? Ela faz com que o povo seja ouvido, claro, de uma forma assertiva, seja para o bom, seja para o ruim. Mas ela joga lá e joga o abacaxi e resolve, irmão. É verdade. Tu ainda acha que hoje a zona rural ainda não sei se esse é o termo correto, mas a audiência na zona rural é maior do que na zona urbana, ou você acha que não tem diferença? A zona rural consome um pouco mais, ou consome mais a questão de hábitos também, mas isso também está mudando um pouco, né? Porque a gente também está vivendo uma transformação na zona rural também de acesso a outras ferramentas, tal, aquela cultura de... Porque a imagem que a gente tem da zona rural, o estereótipo, a caricatura... é de um casal rural com radinho lá no canto. Isso acabou também. Vou contar uma história aqui da zona rural. Mas o rádio consome, a zona rural consome muito rádio também. Pré-pandemia, eu estava fazendo um atendimento numa cidade chamada São José de Belmonte. Isso aí deu um start em mim até para investir em tecnologia no escritório. Eu fui chamado de doido por minha esposa. Você é doido, vai gastar com rede, com estruturação. Eu disse, vou. Você não sabe o que foi que eu vi? Chegou eu numa casa de taipa, cara. Quando eu entro, a primeira coisa que eu vi foi
Negocinho do um Wi-Fi. roteador pendurado no arame, no armador de rede. Agora, olha, a casa não tinha nem geladeira, era um pote. Mas tinha rede, mas tinha Wi-Fi. Cara, aí não tinha nem sofá. Era uma estrutura de pino Uhum. coberta com pano. Mas tinha Wi-Fi. Aí tinha Wi-Fi. Aí eu perguntei assim: rapaz, alguém joga Free Fire aqui? Meu amigo saiu. Eu não sei, parece que brotou. 8 meninos. Uns 8 a 10 meninos. Eu, tio. Olhei assim, parei. Olha aí. Cara, Impressionante, e foi um estalo que eu disse: poxa, esse cara é meu cliente amanhã. Onde é que ele vai me achar? Onde é que ele vai me achar? Verdade. Certo? A essência fica, porque, de fato, o rádio, o acesso é muito fácil. Muito fácil. Mas quando eu vi aquilo, me deu um estalo. Disse, cara, temos que nos preparar, porque se a gente não... Aquela questão, se eu não postar primeiro, vem outro lá e E faz. para o rádio também, por exemplo, esse avanço, ele é bom. O rádio também vem mudando nesse aspecto. A gente ainda tem uma maioria da população que acessa pelo rádio convencional, mas vem crescendo o número de ouvintes online, né? Que abriram mão de ter o rádio convencional. Tanto é que a Aberte, ainda na época do Fábio Farias, o ministro das Comunicações, ainda no governo Bolsonaro, brigou para que as empresas fabricantes de smartphones colocassem o chip FM no celular para que o ouvinte, para que a pessoa tivesse acesso sem precisar pagar os dados no aparelho, né? Que massa. Bacana. Porque não era obrigatório. Tu tivesse dificuldade para se adaptar? Porque, por exemplo, eu vejo muita coisa do teu Instagram que não tá no blog, que é um conteúdo, às vezes, mais divertido. Sim. Um negócio, tudo num vinho, uma postagem tu Rapaz, pisando eu vou até entrar aqui. Pisando na uva. na uva. Ah, depois O quando eu cara comemorei- é antenado, viu, Nil? É, ele O cara acompanha. é seu fã, ele acompanha diariamente. Aquele pisando na uva foi meu quando eu amigo, comemorei 70 mil seguidores. Aí eu fiz um videozinho. E o Não, engajamento peraí, é muito grande. É, mas, assim, exato. você vê, mas tem alguns A outros turma conteúdos. exato. Na política, eu acho que teve também. Vou até olhar que aqui, eu ó. acho que tu se colocou como um candidato a alguma coisa num Eu me debate. coloquei como não candidato. Isso, foi. alguma coisa Ah, eu assim. me lembro disso aí. Foi, eu exato. vejo. Então, assim, você vê que você tem uma linguagem bem bacana para aquele tipo de... Sim. Tivesse alguma dificuldade ou foi uma coisa natural? Não, eu achava, no começo, o meu Instagram, eu, quando criei, não criei com nenhum interesse jornalístico. A minha ideia inicial era mostrar cotidiano, vida pessoal, sair com os filhos, coisas fúteis. Na minha cabeça, isso lá para 2014, eu acho que foi quando eu criei. Obviamente, a sociedade foi mudando e foi passando a consumir também informação por essa ferramenta. Então, isso foi mudando, eu passei a usar o Instagram para também noticiar à medida em que a sociedade fui percebendo que a sociedade foi exigindo isso. E ainda ficou muito tempo, por exemplo, hoje a postagem do Instagram ela tem o card é mais elaborado, ele tem a marca. Hoje no meu Instagram eu já reduzo muito conteúdos, por exemplo, conteúdo de família, eu reduzo um pouco mais, até também por questão de evitar exposição, por questão até de segurança. Então, eu faço, por exemplo, eu tiro uma brincadeira, uma coisa que é engraçada. Por exemplo, eu fiz um programa na rádio sobre o fenômeno dos bebês reborn. Aí fui falar de adoecimento da população, levei uma advogada, levei uma psicóloga e um psiquiatra, tá? Para debater o tema. E num quadro, numa parte do programa, eu fiz com a bebê reborn no braço. Né? E balançando, e ninando. Então, aí eu fiz um corte disso e botei no history, né? Geralmente isso está indo mais para os stories. Para o feed é mais notícia, informação. Então, assim, eu acho que é uma coisa que vai mudando muito constantemente, mas o desafio que eu tive na rede social Instagram foi pegar esse feeling, né? Porque, como eu disse, são linguagens diferentes. Tem notícia minha que sai no rádio, não sai no blog, não sai no blog nem no Instagram. Tem notícia que sai no Instagram, não sai na rádio e não sai no blog. Tem notícia que sai nos três, tá? São linguagens... Por exemplo, o blog é mais um formador de opinião, tem uma audiência, graças a Deus, maravilhosa, mas ele é mais refinado, tá? O rádio é popular e o Instagram é mais popularesco.
é como se você baixasse um degrauzinho em relação ao Instagram. O cara, quando é bom, é sensível a essa questão das mudanças, se adapta. Nil, chegou a hora das perguntas, Toninho. Olha, eu tô com um fã seu. Eu não sabia que Toninho era tão fã. Mas eu sigo Toninho também. Eu não sabia que o homem era tão fã. De vez em quando ele é notícia no blog também. Jura você que eu não sabia, Toninho. Você não me contou que você era fã de Nil Júnior. Bicho, eu tenho esse hábito, acho que desde muito tempo. Assim, tem uns blogs que eu todo dia vejo... Tem que passar para ver o que é que tem. Tem que passar para ver. Eu gosto do Fuxico. Do Fuxico. E na sua posição é importante para se atualizar também. Esquecemos de tem falar... que não vale a pena você ver blog que não... Por exemplo, ele falou, tem que ter a credibilidade. Porque... Como a gente às vezes repassa alguma informação, se o cara repassar alguma coisa errada, é problema. Eu vou contar aqui a origem da rádio. Eu acho que essa vocês não sabem. Ela originou da vizinha. Foi. É sério, pô. Foi da vizinha. Você não sabe disso, não? Era aquela vizinha fofoqueira que ficava na calçada. Pra passar informação. Brincadeira à parte. Tem uma história, mas assim, o rádio... o crédito foi para Marconi, tem eu vou esquecer a nacionalidade dele, tem o Fessenden também, mas tem um brasileiro que teria criado o rádio primeiro, chamado Padre Landel, era um padre, né? E ele conseguiu transmitir sons por ondas, tá? Emissor, receptor. Então ele criou o rádio. Só que, como era um padre, a turma começou achando que esse padre está começando a mexer com coisas ocultas. E não deram crédito para o padre. Mas ele tem filme, tem publicação. E outra coisa importante é que o rádio nasceu em Pernambuco, tá? Em abril de 1919, com a Rádio Clube de Pernambuco. Contam que o rádio teria nascido no Rio por conta de uma declaração do então presidente, e que fez 100 anos agora, que foi inclusive que não foi no Copacabana Palace, estava sendo preparado. O Rio era a capital do Brasil e querem contar a partir de um pronunciamento, acho que deputasse Pessoa, há 100 anos. Só que o rádio tem estudos, pode fazer a busca. No site da SERP, inclusive, tem vários links com publicações nacionais confirmando que o rádio nasceu em Pernambuco. Rapaz, eu digo que o nordestino... Com a Rádio Clube de Pernambuco. Eu digo que o nordestino em si é diferente. É diferente. A gente é diferente, não, estranho. Você a ser estudado. Cara, agora vamos aqui para as perguntas. Tony Alencar, você conhece esse cidadão de bem? Gente da melhor qualidade, grande irmão que eu tenho na comunicação. O homem perguntou aqui como ele enxerga o nível profissional do rádio hoje em dia, principalmente com muita gente com o celular na mão achando que é comunicador. Eita, agora ele falou. Esse é um dos problemas, porque eu tive uma formação no rádio que... Eu fui formado pela vida no rádio, né? Não tive a oportunidade de fazer jornalismo, mas fui formado e depois a vida me ensinou a fazer rádio e a fazer jornalismo, né? Eu estou dizendo isso porque reside um debate sobre jornalista de diploma e sem diploma. Eu conheço excelentes jornalistas com, péssimos com, excelentes sem, péssimos sem. Agora, essa geração do influencer que já quer virar radialista, né? Porque hoje, com o celular na mão, você é em potencial, todo mundo é influencer, potencialmente falando, né? E, em sendo influencer, alguns têm espaço nos meios de comunicação. E aí você, quando vai filtrar mesmo, você tem muita gente entrando nas emissoras de rádio que se coloca mal. Eu acho que você tem que ter algumas regras que você não pode deixar de respeitar, né? O respeito à língua portuguesa é uma das regras fundamentais para você fazer comunicação sem querer ser muito radical com isso, porque a gente também tem dificuldade de formação no próprio país da gente. Mas tem muita gente aí que, no meu critério de comunicador, não passava. Como tem muita gente que entrou por esse meio e que tem talento. Qual foi a vantagem, por outro lado, olhando pelo lado inverso? Empoderou muita gente que nunca teve oportunidade, por exemplo, em outros veículos. Eu conheço gente que até tentou entrar numa rádio, não conseguiu e depois se saiu bem sozinha e depois a rádio foi atrás, né? Então você tem casos e casos. Agora, mas na média me preocupa muito. Mas obrigatoriamente tem que ter alguma formação para você ser radialista? Para você ocupar um microfone de uma rádio, você tem que ter o registro, o que a gente chama de DRT, que é o registro profissional.
Para você ter o registro profissional de radialista, você tem que ter um tempo de atuação no rádio, comprovada, ou fazer um curso de radialista, que são poucos oferecidos. Tem um no Senac em Recife, um ou outro... Mas nesse caso específico, como é que ele faria? Porque você falou que para assumir o microfone... Tem que ter um tempo de rádio. Como é que ele teria um tempo de rádio se ele não pode assumir o microfone porque não tem um DRT? Pronto. Então, como auxiliar, alguma coisa? Mas aí você tem nas emissoras de rádio muita porta de entrada que não faz esse filtro. Entendi. Porque está precisando do profissional, ou então coloca o profissional para fazer aquele período experimental e depois regulamenta o profissional. Então você tem várias situações. Agora, em linhas gerais, para você ser radialista, você tem que ter esse critério. Para ser jornalista, também você tem que comprovar o exercício da atividade jornalística, né? Tem gente que tem DRT de jornalista e teve dificuldade de ter DRT de radialista. Curioso, né? Ranilson Clepson também. Gente da melhor qualidade, grande amigo também. Os radialistas estão tudo aqui, querendo gente extrair boa. Um pouco de conhecimento desse rapaz. O menino fala, doutor, vai estar na boca das rádios. Vai. O rádio ainda tem espaço para formar grandes comunicadores ou isso agora é papel das redes sociais? O rádio tem espaço para formar grandes comunicadores. Eu não sei se os potenciais grandes comunicadores estão querendo... Essa preocupação é para o futuro. Estão querendo procurar o rádio. A impressão que passa... Alguém me falava sobre isso, né? Se um profissional na comunicação tem talento, ele vai para onde? Se você for fazer uma pesquisa hoje dos jovens profissionais com potencial, você vai ter talvez um percentual muito menor, talvez não, com certeza, muito menor do que há 20 anos atrás, por exemplo. Há 20 anos atrás, a porta de entrada era o rádio. Hoje, a porta de entrada é a rede social. Então, eu não sei, eu me preocupo um pouco a formação dos profissionais do futuro em relação ao rádio. Mas ainda na minha opinião, o caminho mais de melhor formação para um bom profissional continua sendo o rádio. Porque você lá é lapidado, você é cercado de cuidados na sua formação que nas redes sociais você não precisa. O rádio te dá uma formação que te praticamente proíbe de cometer erros que são muito comuns de quem está hoje só na rede social. Muito boa. Caio Barreto, como o rádio pode continuar sendo uma presença humana nesse mundo de vozes sintéticas e automatizadas? Boa pergunta. E você sabe que tem inteligência artificial, tem software que, por exemplo, se a rádio é rigorosamente musical, o locutor já é virtual. Não tem ninguém lá na cabine. É uma voz artificial. Mas isso é um tema bastante... Não, uma coisa puxou. O tema do Fala Norte-Nordeste foi capital humano versus inteligência artificial, o futuro da comunicação. Porque, por exemplo, rádios como... Vou dar um exemplo, a Tribuna FM de Recife. Tribuna FM, você tem a voz muito bonita da comunicadora já padrão, e ela diz o seguinte, Tribuna, 10h07, e roda a música na sequência. A vinheta e música. Então, esse profissional... talvez esteja com os dias mais contados do que o profissional de conteúdo, porque a IA ainda não vai conseguir fazer um debate como vocês estão fazendo, bater um papo, né? Mas voltando à pergunta sobre o rádio continua sendo o veículo mais afetivo, mais próximo da população, mais carismático, mais humano que existe. Ele continua sendo essa voz de resistência no mundo artificial, né? Eu falo muito sobre o papel do rádio, pela presença que ele tem, é o veículo mais cantado, né? Chitãozinho e Chororó cantam. Alguém está chorando com o rádio ligado. Então, isso é muito Brasil, é muito profundo. Então, o Brasil deve muito ao rádio e o rádio ainda tem um papel de ser essa ferramenta humana num mundo tão artificial que a gente está vivendo. Cara, linkou com outra pergunta do Rodrigo Neves. Você acabou de responder, que ele disse o seguinte... Hoje, com as inteligências artificiais imitando vozes humanas, você acha que pode chegar no nível de ser tudo artificial, sem locutores pessoais? Parte, sim. Agora, da mesma forma que a gente debate a regulamentação, por exemplo, das redes, que é um debate muito sensível, delicado nesse mundo polarizado, a gente precisa debater regulamentação para IA. Né? Vou dar um exemplo. A gente teve agora há pouco no Brasil um protesto dos dubladores, porque o dublador do Hugh Jackman morreu, que fazia o Wolverine. Uhum. Tá? Se a empresa responsável, o estúdio de dublagem quisesse, ele tinha como fazer a voz
original do... Rapaz, do, e nessa do questão de é, dublagem, até Ele a tinha, não. boca a tem boca, como exato. modificar para o cara falar Ele poderia português. sinteticamente fazer a mesma voz do Wolverine. Ele tinha- Então, os dubladores... É o mesmo dilema de parte da comunicação. A questão é a seguinte, tem que ter regra, né? Você não pode soltar, porque senão você vai ter rádios sem ninguém dentro, com entidades virtuais conduzindo a programação todinha. Se a gente for adentrar nesse tema, Não, um Não, tema é só- bastante já dá um complexo, debate. porque, Fora meu irmão, a filosofia por trás, né? Claro, porque você vai imaginar, por exemplo, o contratante, o empresário de comunicação, ele tem uma concessão de rádio, ele vai pensar, bicho, eu sou totalmente contrário a essa ótica, mas vocês sabem que tem gente que pensa assim, não vai ter férias, não vai ter hora extra, não vai me dar trabalho, não vai reclamar e vai ficar aqui 6 horas se eu precisar dessa voz artificial. Eu vou botar a voz artificial. 24 Às horas. 24 horas. e mudando. O Eduardo Duvalle, que é um comunicador que foi da Jovem Pan, estava no Fala Norte-Nordeste, ele fez uma demonstração. Ele gravou um texto e ele reproduziu na voz dele, fez a IA transformar numa voz feminina, numa voz masculina e numa voz de criança, para todo mundo ver, né, para fazer a demonstração. O mercado publicitário está em polvorosa, como o do direito também, né, se advogado está consultando muito IA para fazer petição, você sabe disso. Tudo. Inclusive, né? na medicina. Na Existem medicina. algumas situações que a expectativa é que talvez o geralzão, o clínico geral, esse tipo de Esse aí tá com os dias contados. Tá. O mercado publicitário está em polvorosa, porque você diz para o ChatGPT, produza um texto convidando as pessoas para acompanhar o trabalho do Dr. Antônio Melo, cardiologista, tal. Ele atende em tal endereço, em Serra Talhada, atende em Triunfo. Ele entrega um texto publicitário. A copy. Ele lê. Ele lê, e você vai ver os publicitários olham, isso aqui precisa só de um arrematezinho. a copy. Né? Outra coisa que preocupa também é o seguinte, pessoal. Essa questão da produção de vocal. Não sei se vocês já receberam aqueles telefonemas que toca você... Quando Não diz atende. alô. É inteligente para lhe mapear. Exatamente. Cara, e ali cópia. é tudo mecanizado, tudo automatizado. Né? a cópia da Não, voz... o telefone fica está ficando dentro, que é um negócio- insuportável. Na verdade, hoje eu desligo porque eu recebo, em média, 7 a 8 ligações. Tem dia que 12 E é muito de comum. números aleatórios. E o complicado é quando ele não salva o número e alguém querendo falar mesmo. Aí o cara, rapaz, tentei falar com você, bicho, nesse mundo de hoje a gente não atende mais. atende mais, infelizmente. O Fernando Luiz, ele perguntou, mas eu acho que você também já respondeu isso aqui. Hoje, com tanta concorrência digital, o rádio precisa aparecer também em vídeo para continuar relevante? Precisa. Ele precisa saber explorar bem, estar presente em todas as plataformas possíveis. Ele precisa ter força de marca no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde tiver janela, ele precisa estar. Agora, as rádios precisam investir nisso. E precisa haver... E a gente tem uma dificuldade hoje, se você quer um profissional para isso, não é um profissional tão fácil, tá? Porque, por exemplo, um profissional que vai trabalhar numa rede social de uma emissora de rádio de conteúdo, ele não vai ter, né, necessariamente o feeling para fazer o corte certo, para fazer a postagem correta. Mas o rádio tem que estar nessas ferramentas, é questão de sobrevivência. Cara, são novas profissões. É um negócio impressionante. A quantidade de profissional que você tem que ter é uma equipe. Social media, produção de copy. Aí tem o cara responsável pelo... O cara responsável pelo tráfego é um. O cara responsável pela... tem que ser uma pessoa específica. O designer gráfico. É outra pessoa. É uma equipe, meu amigo. E isso vai se encaixar, não é só na rádio, não. Vai estar se encaixando em toda a profissão. Toda a profissão. Como você disse, é um profissional caro, porque tem muita demanda, muita gente procurando. Acho que a IA toma conta de tudo. Cara, não sei, velho. Eu recebi... Tem um cliente importante da região, ele atua no ramo dos supermercados, ele está querendo achar uma agência que entrega o que ele está precisando e não consegue. Ele vai acabar formando uma agência dentro do negócio porque, dele. Cara, as agências generalistas que querem pegar tudo acabam não fazendo nada. Não fazendo nada. Porque entrega mais do mesmo e você... Bicho, eu quero uma coisa mais exclusiva, minha, exato. que entenda o sentido do negócio, que entenda a ver para poder funcionar. Mas, cara, essa mudança de mercado que está acontecendo,
acaba-se com umas profissões, como um exemplo, o risco dos dubladores aí, que podem... E surgem-se outras, como essa questão do social, do copyright, do design gráfico e assim vai. E a rapidez, né? Com que essas mudanças estão acontecendo. Cara, é loucura, né? Loucura. Você não tem mais previsibilidade. Nada. A voz do rádio... Luana Mendes, a voz do radialista ainda tem força para prender a atenção do público, mesmo com tanta opção por digital? Muita. Os grandes comunicadores continuam... se você pegar, por exemplo, uma das movimentações mais importantes do rádio do Brasil e de Pernambuco foi a saída de Geraldo Freire da Jornal para a CBN, né? E a Jornal não perdeu o protagonismo com o Ciro Bezerra, com os comunicadores que já tinha. Agora, a gente não está mais naquela era de ouro do rádio, né? Onde o comunicador de rádio era quase um popstar regional por onde ele andava. Isso aí, na minha opinião, também acabou. Agora, a voz ainda é atrelada à credibilidade. Aliás, a memória afetiva. Quando você chega, por exemplo, você tem comunicadores que acompanharam a vida de muita gente, desde a infância até a idade adulta também, né? Eu tô curioso aqui. Já mensurou a audiência do programa lá, Manhã Total, com você e sem você? Esse é um dilema porque, assim, eu sempre trabalhei assim. Como eu aprendi com a Anchieta era um grande formador de comunicadores, eu gosto de dar oportunidade e há vários comunicadores lá que, inclusive na região, que passaram pela gente lá na rádio e o meu estímulo é para que eles ocupem cada vez mais espaço, né? Há aquela coisa, quando não é você no programa, o programa é diferente. Mas talvez essa seja uma característica que veio do rádio AM, que é a fidelidade ao comunicador. Você tinha emissoras de rádio no passado que você perguntava, você escuta rádio tal? Se você perguntasse que rádio você escuta, a audiência ela tinha um percentual. Mas se você perguntasse o comunicador, você escuta o comunicador tal, aí a pessoa se identificava mais com o comunicador do que com o prefixo, né? Então, talvez ainda seja uma herança disso. E no mais, quando você, por exemplo, eu saí da Pajeú 2 vezes. Eu comecei novinho ali pelos 16, 17 anos, fui para a Transsertaneja, não fiquei 2 anos lá, voltei para a Pajeú. Depois que eu voltei para a Pajeú, eu só saí uma vez nos anos 90, no final dos anos 90, que era um projeto de reestruturação da Rádio Cardeal Arco Verde, né? E isso foi no final de 98. E fiquei 1 ano e voltei para a Pajeú. Então, de 91 para cá, você tem 34 anos praticamente, e desse período todo, eu devo ter ficado 32 na rádio. Então, uma pessoa falando na sua casa 32 anos, é claro que ela cria uma identidade. E é claro que quando ela não está, você diz, não estou acostumado a ouvir com outra pessoa, né? É a mesma coisa de um médico, você é acompanhado por um profissional de saúde, e de repente, não posso te atender hoje, vem outro. A pessoa vai ficar queria que fosse você, gosto tanto, só confio em você. Então, a relação do rádio é parecida. Então, não é demérito de quem faz no lugar do outro. É simplesmente uma constatação de uma história de 30 anos, que não é comum. Porque é uma máxima, aliás, na minha opinião, da minha profissão e de tantas outras. Quando você vê um profissional dizendo, eu trabalhei em 10 rádios, eu começo a desconfiar desse. Agora, eu quero dizer, não, tenho 10 anos numa rádio, sinal de que ele está tendo uma entrega ali, uma fidelidade àquele prefixo. É justamente o contrário. Dá para ser advogado, né? Ele arrumou aí uma... Mas eu acho que tem muito a ver com, eu vou dizer, o tempero. O tempero da pessoa, a energia que a pessoa fala. Fala, passa, tem muito disso. Isadora, para finalizar, com relação às perguntas, ela diz o seguinte, como você imagina a rádio daqui a 10 anos? Essa é boa. É boa. Eu acho que o rádio vai estar mais tecnológico, mas ele vai estar... Você vai ter daqui a 10 anos uma transição maior da forma de ouvir rádio. Você vai ter mais gente assistindo rádio, você vai ter mais gente acompanhando a rádio nas redes sociais, você vai ter mais gente ouvindo mais no streaming. O modo de ouvir rádio vai mudando ao longo desses 10 anos, na minha opinião. Você vai ter uma queda das pessoas que escutam no rádio tradicional, que ainda é a maioria. Daqui a 10 anos, eu acho que a gente vai estar
anotem isso para me cobrar daqui a 10 anos. Tá gravado, Tá viu? gravado. Tá gravado. Daqui a 10 Precisa nem anos, anotar, daqui a não. 10 anos a gente vai estar próximo de um equilíbrio entre quem escuta pelo rádio convencional e quem escuta de outra forma. Aí celular, Alexa, em outras ferramentas. E ele vai estar muito mais virtual, porque ele vai estar ocupando melhor também, com a evolução, ele vai saber ocupar muito melhor essas outras ferramentas. Agora, ele vai continuar sendo o grande amigo da população brasileira. Acho que para mim é o grande segredo, né? Porque há 10 anos atrás faziam mais ou menos a mesma pergunta. Olha, as redes sociais estão começando a chegar, e o rádio, como é que antigamente era o Orkut, depois Facebook, e faziam mais ou menos a mesma pergunta. Repito, o grande erro é querer estabelecer uma competição. O rádio não compete com rede social. E rede social não compete com rádio. Você pode acessar a rede e ter ouvido o programa de sua preferência. Então, eu acho que o rádio vai estar mais integrado. Acho que ele vai ocupar muito mais as ferramentas. O jeito de ouvir rádio vai estar diferente, mas as rádios que mantiveram, ou que forem manter a essência do rádio nos próximos 10 anos, que esse rádio de escuta da população, que é o rádio que gera o conteúdo e não o contrário. O rádio não é... É claro que para fazer rádio, eu tenho que saber o que está acontecendo e ver internet, ver TV, acompanhar tudo. Mas o rádio também é um gerador de conteúdo fundamental. Ele não pode ser refém... Aí é outro debate. Ele não pode ser refém para trazer... Saiu na rede social... Não, ele tem que ser o gerador de conteúdo também. Então, se ele não... Imaginando que ele não vai perder a essência, ele vai continuar com a mesma força, né? Com o mesmo percentual de audiência, agora o jeito de ouvir diferente, mais tecnológico, mais presente nas redes, etc. E aí, Tony? Mais uma vez, uma aula, né? De quem entende e de quem é o doutor eu na sua área. Estou aprendendo com vocês. Agora, depois, ele tem que dar as dicas, né? Como é que foi... Né? Como é que foi ser entrevistado? Foi ótimo. Exatamente. Vocês foram ótimos. É o seguinte, ele disse que tem uma dívida e que a dívida é grande aqui com a gente. Então tem que ir assim, outras vezes. Agora você tem que ir lá também. Nós vamos. Eu já tô fazendo o seguinte, vou aqui no caderninho riscar a primeira visita. A primeira visita. Porque haverão outras mais com outros Deus assuntos. quiser. Ele mesmo já responde, isso aqui é tema para debate. É verdade. Já vai muito. abrindo os temas aqui que é pra gente impulsionar e dar aquela catucada. Aí pra cá vamos falar disso. Nil, eu queria de coração agradecer. Hoje eu fui mais telespectador do que entrevistador, porque Toninho, seu fã aqui, o bicho... Não, isso aí... Nil, assim... Na hora que eu disse, vou chamar Nil. Pessoalmente. Aí depois, assim, como é? passagem. Vou chamar Nil, pô. Tu vai mesmo? Vou, pô. Meu amigo, não acredita. Esse programa vai ser arretado. Muito bom. Um presente pra você, viu? Na hora, valeu. O garotinho dos olhos azuis lá de Triunfo. Muito bem. Né? Quero agradecer demais sua vinda aqui. Obrigado por engrandecer aqui o nosso podcast com seu conhecimento. E ficou claro que o homem, de fato, é uma enciclopédia. O que botar, o homem responde. Né? Não sou como você no direito previdenciário, não, mas a gente tem que ir arranhando um pouquinho, né, Antônio? Tem que se Mas virar, aí né? eu faço que nem um meu cunhado. Eu só sei direito previdenciário. Mas eu prefiro saber uma coisa muito bem do que querer saber muita coisa e não fazer nada. Mas enfim. Mas sabe muito mesmo. Mas eu queria agradecer muito pela aula que você deu de conhecimento. Eu fiquei aqui, cara, impressionado com sua memória, com os nomes, a ligação, o raciocínio, cara. Você é fantástico. Você está no local que você está, é por competência. Ninguém chega onde está, assim, chega no auge de sua profissão se não tiver o compromisso, fazer a coisa bem feita. E o rádio, é como disse, às vezes você leva o crédito de uma realização porque você foi a voz que levou aquilo. Sim, claro. A ser executado. Então, o rádio também acho que não vai perder o espaço jamais, não compete com nada porque é totalmente diferente, né? E as redes e tudo isso podem viver tranquilamente em harmonia. E o rádio, eu acho que sempre vai ser o precursor e o grande gerador de debate em muita coisa. Vai ser lá onde vai sair a maior parte das notícias e até a melhor forma do povo se sentir, né, prestigiado. Não tenho dúvida. Uma salva de palmas, né? Não me pare, mano. Uai, muito Show. bem. Valeu, Nil. Valeu. Quem quer seguir Nil, coloca aqui, deixa aí teu blog. NLL_JR. Nil_JR. Não repete igual, tu repete o telefone lá da rádio quando o pessoal vai ver.
Ah, rapaz, o zap da Pajô, 99606... Não, peraí, qual é o zap da Pajô? Ah, porque tem a vinhetinha, 99561213. Repete aí agora o teu endereço. O endereço é o blog é www.newjunior.com.br, o Instagram @NLL_JR, Nil Júnior, fácil de achar. Show. Então, terminamos aqui mais um Fala Doutor, onde o Sabida você não deixe de nos seguir aqui na rede social. Segue o Nil, segue aqui o Fala Doutor. Vamos deixar aqui nossos endereços, tá? Vem, acompanha, faz com que a gente cresça também, porque o intuito daqui é promover o conhecimento para vocês. Fazemos isso por vocês. Beijo, meus queridos! Valeu! Até a próxima! Uhul! Show de bola!